Paz do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série, o quarto episódio da nossa série, a construção da nossa história, onde vamos viajar hoje pelo livro de Juízes e contar algumas das histórias de alguns juízes. Eu vou dividir alguns episódios porque eu quero contar para vocês todas as histórias, não é só passar batido, eu quero realmente contar e como são muitos, o vídeo ficaria muito longo, muito maçante, então eu vou contar aqui a história de alguns juízes hoje e a gente vai dividir em alguns episódios pra gente conhecer todos os nossos juízes. Gente, antes da gente entrar na nossa viagem pelo livro de Juízes hoje, eu gostaria só de fazer um esclarecimentozinho básico, que eu acredito que todos tenham entendido, porém vou só esclarecer aqui. No último episódio, eu usei a força de expressão que Moisés era tio de Josué, porque alguns historiadores judaicos, eles acreditam que eles tinham um vínculo como se fosse realmente família e eles tinham ali proximidade, né, uma relação bem íntima familiar. Então, biologicamente, Moisés não era tio de Josué. Porém, Josué era ali moço de Moisés e eles tinham esse vínculo de proximidade. Existia esse vínculo aí entre Josué e a família de Moisés e próprio Moisés, tá bom? Por isso que eu usei essa força de expressão, acredito que todos tenham entendido, porém só queria deixar isso claro, que biologicamente não era tio, porém é ali uma força de expressão que a gente usa, tá bom? Mas sem mais delongas, dito isso, vamos viajar hoje pelo livro de Juízes. Então, simbora? Os juízes agora, essa era que nós estamos aqui prestes a conhecer, de certa maneira representam uma era triste do povo de Israel, porque eles são necessários apenas porque Israel desobedeceu ao Senhor e se imergiu no paganismo e no pecado. O povo já estava ali na terra e havia conquistado então a tão sonhada promessa feita ainda a Abraão, mas não valorizou isso, e após a morte de Josué, o povo que levantou-se ali não conheceu ao Senhor, não conheceu o que Josué tinha feito e seguiu pelos caminhos do seu próprio coração, fazendo com que Deus se tornasse distante e fazendo a ira do Senhor se despertar contra eles, pelo que o Senhor levantou os povos ao redor para os oprimir. E o Senhor já havia dito através do próprio Moisés, lá em Deuteronômio 28, o que seria a bênção e o que seria a maldição. E o Senhor tinha dito através de Moisés, olha, se vocês se voltarem para mim, eu sararei a sua terra, eu vou fazer com que vocês sejam prósperos, abençoados, com que vivam bem, mas se vocês não seguirem aquilo que eu estou lhes determinando e voltarem o seu coração contra mim, vocês irão por um caminho contra os seus inimigos, mas por 7 vocês fugirão. E ali o Senhor vem dando todas as instruções da bênção e da maldição. E no final ainda aconselha dizendo, olha, siga a vida para que vivas bem, siga a bênção. Mas o povo não faz isso e volta o seu coração ao paganismo, pelo que agora a era dos juízes também é uma era de imersão na imoralidade espiritual, social e em todas as áreas, porque o povo agora estava totalmente entregue aos seus próprios sentimentos. E agora, quando vê a opressão dos povos se levantando contra eles, entendem a necessidade de clamar por um libertador, pelo que o Senhor os ouve, porque independente das escolhas erradas que o ser humano sempre tome ao longo da história, o Senhor é longânimo na sua misericórdia e estende sobre Israel mais uma vez a sua misericórdia, levantando o primeiro libertador. E então agora a gente vai conhecer o nosso primeiro juiz, Otiniel. E então Otiniel vai enfrentar aquilo que conhecemos como a opressão mesopotâmica. Aqueles povos se levantaram contra Israel. E a Bíblia vai dizer que o Senhor fortaleceu o rei da Síria para que prevalecesse contra Israel. Então Cusã-Risataim, que era o nome do rei da Síria, prevalece contra Israel e os coloca sob o jugo da escravidão. E agora, por 8 anos, Israel vai ficar na mão de Cusã-Risataim, do povo sírio. E então, no capítulo 3, versículo 9, Israel se volta ao Senhor e sabe, reconhece a sua necessidade de Deus. E então o Senhor vai levantar Otiniel. E a Bíblia vai dizer que então o Espírito do Senhor se apoderou de Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, pelo que o Senhor entrega nas suas mãos a Cusã-Risataim, rei da Síria, e faz com que ele prevaleça contra ele. Então Israel vence e é livre. E finalmente tem
em paz novamente. E então, durante 40 anos, que foi o tempo em que Otiniel ficou ali julgando Israel, Israel serve ao Senhor e vive tempos de paz. Porém, após a morte de Otiniel, o ciclo vicioso do pecado retorna, porque o livro de Juízes é literalmente um ciclo de pecado, arrependimento e nova falha. E então agora o povo novamente vai voltar os seus caminhos ao paganismo, ao pecado e tudo aquilo que não agrada a Deus. Pelo que o Senhor vai colocar sobre eles um novo povo para os subjugar. E esse povo são os Moabitas. Então o rei Eglon vai prevalecer contra Israel. E o Senhor vai levantar então o segundo juiz. E é ele que nós vamos conhecer agora. Eude. E uma das histórias mais curiosas desse livro é a história de Ehud, que certamente tem muitos fatos surpreendentes. A Bíblia vai dizer que o rei Eglon, rei dos Moabitas, estava ali subjugando a Israel durante 18 anos. Então, Israel ficou nas suas mãos durante 18 anos o servindo. E então, no versículo 15 do capítulo 3, o povo clama ao Senhor por um libertador. E o Senhor levanta Ehud, filho de Gera, homem benjamita. A Bíblia vai dizer que ele era um homem canhoto. E então a estratégia foi a seguinte. A Bíblia vai dizer que Ehud fez uma espada de 2 fios de aproximadamente meio metro para enviar ali ao rei Eglon como uma forma de presente, de tributo. E então ele vai, com esse presente para entregar ao rei Eglon. E quando chega lá, ele diz ao rei assim: eu tenho uma palavra do Senhor para você. E então o rei diz a ele: cala-te. E eles caminham então até uma recâmara fresca, que em algumas versões vão especificar pra gente que é como se fosse uma sala de verão. E então eles caminham em direção a essa sala, e então Ehud vai dizer novamente, o rei que tem uma palavra do Senhor para ele, próximo a uma coluna ali. E então quando o rei de Eglon se levanta, Ehud transpassa a espada, uma espécie de punhal, algumas também versões vão dizer, de 2 fios no seu ventre. E a Bíblia vai dizer que o rei dos Moabitas, os Moabitas, o rei Eglon, ele era um homem muito gordo. E então a espada transpassou seu ventre até sair gordura. E então a Bíblia vai dizer que Ehud sai da sala, onde ali estavam, e então fecha as portas atrás de si. E vindo os soldados ver se estava tudo bem com o rei, vendo a porta fechada, eles não entram, porque acreditam ali que o rei estava fazendo alguma necessidade, então eles esperam pelo rei. Vendo que o rei não saía da sala, então eles entram e veem que o rei está morto. Mas aí Ehud já tinha escapado, e a Bíblia vai dizer que ele vai pela montanha de Efraim, faz então o sinal, toca a buzina ali o povo de Israel que estava esperando, e então eles prevalecem ali, eles vão descer a guerra e prevalecer contra os Moabitas. E a Bíblia vai dizer que 10.000 homens valentes dos Moabitas caíram naquele dia, e Israel finalmente vence a batalha e sai vitorioso. E então agora o povo de Israel estava livre, e durante 80 anos eles ficaram em paz no tempo de Ehud, que foi o tempo onde ele esteve ali como juiz sobre o povo de Israel. Mas, novamente, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel transgrediu contra o Senhor, pelo que então a gente vai conhecer o nosso terceiro juiz, Sangar. A história do nosso terceiro juiz, ela é muito curtinha, a sua descrição ela é bem curtinha, ela só acontece lá no versículo 31 do capítulo 3. A Bíblia vai dizer que Sangar, filho de Anate, então matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. A aguilhada de bois é uma espécie de vara muito grande com uma ponta de ferro utilizada para picar bois, principalmente antigamente. E então, por mais curta que a sua história seja, ele também libertou o povo de Israel depois de Ehud. E a sua história, por mais curta que seja, não é uma história menos corajosa, e o seu ato de bravura não é insignificante, muito pelo contrário. Muito significativo o que ele fez para libertar a Israel. Mas é só isso que a Bíblia nos dá como informações a respeito da sua história. E no próximo episódio, então, nós vamos conhecer a história de outro grupo de juízes. Hoje nós falamos aqui do capítulo 3, que nos conta a história, ele é bem extenso, e nos conta a história de 3 juízes: Otiniel, Ehud,
e Sangar. No próximo episódio, nós vamos iniciar falando de Débora e Baraque, depois de Gideão, e assim sucessivamente. Não vou ficar dando muito spoiler não, viu? Se você quiser, é só acompanhar aqui. Então, se você não é inscrito nesse canal, por favor, comenta aqui, se inscreve, curte, compartilha. Isso tudo é bem importante para a divulgação do canal, tá bom? Quando você curte, o YouTube entende que você acha o conteúdo desse canal relevante, tá bom? E se você compartilhar, mais pessoas poderão ter acesso ao que não é meu, é a palavra do Senhor, e eu gosto muito de vir aqui contar para vocês. Se você gosta aí também, curte e compartilha para que mais pessoas possam ouvir, tá bom? Me conta aí, você conhecia a história desses juízes? Não conhecia algum detalhe aqui contado? Qual deles você achou a história assim mais curiosa? Qual dos reis aqui que a gente viu aqui descritos você achou pior? Me conta aí o que você tem achado das histórias, que eu vou amar saber, tá bom? Do mais, pessoal, é isso. Até a próxima semana no nosso próximo episódio da série falando dos nossos próximos juízes. Deus te abençoe. Tchau, tchau.